Ok, gravando. Boa tarde a todos, né? Com alegria que temos aqui hoje conosco a professora Regina Santos. Boa tarde aí o professor Hermínio, coordenador do laboratório, e a todos os participantes. Lembrando que a professora Regina também a gente tem que dizer que é, Hermínio, pesquisadora do Laboratório Multimeios, né? Porque a gente não deixa de ser, vai e volta, né? Então, gente, a professora Regina Santos Young, ela é doutora e vai apresentar sua palestra com o título Potencialidades Pedagógicas e Comunicativas do uso de interfaces digitais interativas no ensino superior. A professora Regina ela é graduada em Pedagogia pela Unifor, especialista em Informática Educativa pela UFC, mestre e doutora em Educação pela UFC, desde 2014 é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Atualmente ela leciona no curso de Pedagogia, é também coordenadora pedagógica da Diretoria de Educação à Distância da UERN, vice-diretora da Faculdade de Educação da UERN. E a área de interesse e pesquisa dela é Educação e Tecnologias Digitais. Então, bem-vinda, Regina. Viu? Só reforçando aqui com o grupo, Regina, que a proposta, eu queria ver se você também concorda, o professor Hermínio destaca que a gente deve fazer nossas perguntas via microfone, não colocar via chat, ele quer que a gente tenha mais interação, inclusive se quem puder também aparecer na câmera, e se tem algum problema durante a sua fala, haver perguntas enquanto você for apresentando, tudo bem? Ótimo, mas até prefiro, né? E até propor essa dinâmica, que é muito mais interessante para a gente, né? Essa é Conversar a com dinâmica nossos pares. que ele tem proposto. Então, sabe que é uma alegria ter você conosco e aí agora é com você. Ah, ótimo. Então, boa tarde, não é? Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme, né, voltar aqui em mais uma atividade no Laboratório de Pesquisa Multimeios. Me considero, né, integrante, pertencente à família Multimeios, porque a minha trajetória ela é bastante longa, né, aqui junto com o professor Hermínio, com todos os colegas, né, que iniciamos a vida acadêmica, né, no Laboratório de Pesquisa Multimeios. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É dizer também que não dá para a gente conversar nessa época, né, sem a gente falar um pouco sobre o sentimento de pesar que nos toca, né? Nós tivemos agora esse final de semana 500 mil pessoas que perdemos, né, no nosso país, e dizer da tristeza que é, né? Lá na UERN nós perdemos agora mais recentemente 19 um servidor, então assim muito jovem, e aí a gente sempre, né, fica, não se sensibiliza diante dessa situação, não é, dessa tristeza que vem nos acometendo durante esse período de pandemia, né, que nós não podemos deixar de ignorar, né, então eu trago aqui meus sentimentos a todos que perderam familiares, conhecidos, não é, e que a gente, apesar de tudo, está resistindo e agradece, né, por ainda estar aqui, né, trabalhando, mas desejo a todos que fiquem bem, se cuidem, não é, e que a vacina chegue para todo mundo. E aí, também gostaria de agradecer o convite, não é, de estar aqui mais uma vez nas atividades do Laboratório da Segunda Multimeios, que participei muito, né, na minha graduação, no final da minha graduação, na época do mestrado, né? Então era uma atividade que fazia muito parte da minha vida. Então é muito bom estar aqui fazendo parte desse momento. E você pode passar, por favor, Gabriele, acho que é Gabriele, né, que vai passar o primeiro slide. Então eu pensei num percurso, né? Pronto, Gabriele.
de trazer, né, nessa tarde de hoje, trazer algumas memórias, né, da minha própria história aqui no laboratório, a importância que teve para mim no meu processo formativo. Depois trazer um pouco das minhas produções, né, que foram a dissertação e a tese, as produções mais marcantes, né, produções acadêmicas né, do meu processo formativo, e falar um pouco dessa contextualização atual, né, das minhas pesquisas e das minhas atividades agora em andamento. Não é? Então, eu fiz uma nuvem, uma nuvem de palavras aqui, trazendo, né, alguns desses momentos tão marcantes que foram vividos no laboratório, né? Quando eu terminei a minha graduação, já estava no finalzinho da minha graduação, que eu comecei a participar do laboratório e das atividades de pesquisa, né, de extensão, de ensino. Foi um outro mundo que se abriu, né, na minha vida, porque a partir dessas vivências, né, no Multimeios, a gente amplia muito a nossa percepção, né, e a nossa possibilidade de crescimento, né, como pessoa e como profissional. Então, a profissional que eu sou hoje, né, foi do Laboratório Multimeios, as minhas referências, não é? A minha forma de compreender o mundo, de pensar a docência, né, vieram desse lugar, né, desse lugar que permite que a gente possa contextualizar, né, que possa ter autonomia, né, para construir o nosso percurso formativo. Né? Então, eu tenho muita gratidão, né, por todas as aprendizagens. Eu acho que dentro dessas 3 palavras, junto com essas 2 palavras, histórias e memórias, eu traria também aprendizagens, né, que a gente continua sempre como eterno aprendizes, mas a gente tem uma base sólida quando a gente participa das atividades do Laboratório Multimeios. Né? Então, a frase estudar muito, estudar bastante, nunca saiu da minha cabeça, viu? Da nossa, viu? É da nossa. Até hoje Pois não, Mazé. Esse lema é recordado diariamente aqui, viu? E aí eu passo para as minhas alunas, né? Eu digo, gente, quando eu estava na graduação, quando eu estava na pós-graduação, o meu lema era estudar muito, estudar muito, estudar bastante, né? Então eu passo isso para vocês, porque é algo que vocês não podem perder de vista. E aí a gente aprende, né, a ter autonomia, né? Eu lembro também muito que a gente conversava, né, sobre o tempo que a gente passava no laboratório. A gente passava tanto tempo que às vezes a gente perdia. Assim, de repente você tinha 20 horas de estágio semanais, e aí você estava ali a 40 horas ou até mais. E aí o professor Hermínio sempre orientava, gente, vocês não têm trabalho aqui, né? Vocês têm pesquisa, vocês têm... E aí a gente vai entendendo isso, não é? Como isso é rico, como isso é importante para quem quer, né, fazer pesquisa e estar na academia, né? E foi, assim, definidor, né, na minha vida profissional e na minha vida como pesquisadora. E quando a gente gosta, né, de fazer pesquisa, quando a gente é apaixonado por saber, né, que nosso mestre HBN é uma pessoa que você vê que passei muito tempo, né, algum tempo distante, aí quando eu vejo ele está aí no pique, passou a manhã trabalhando, né, estudando, pesquisando. Então, quem tem amor pelo conhecimento é assim, a pessoa perde mesmo, né, esse tempo fazendo essa pesquisa, fazendo essa busca por orientar e é muito importante. Então, quem está nesse momento, aproveitem, porque foi muito definidor, né, para a minha vida como pesquisadora e como docente. Não é? E aí, uma das questões assim, que marcou muito a minha vida foram pensar em metodologias. Não é? Então, quando a gente trabalha, quando a gente está lá no laboratório de pesquisa Multimeios, nós pensamos muito, né, em como usar essas tecnologias de forma contextualizadas, né? Então, pensar metodologias, que é algo muito caro, né, para o pedagogo, muito caro para o professor, não é? Então, pensar nisso. Então, não é tecnologia por si só, não é? Então, desde que eu entrei no laboratório, a gente sempre vinha contextualizando, né, esses usos dessas tecnologias e como isso é importante, principalmente na sociedade que a gente vive, né, na sociedade que é envolta, né, pelos usos dessas tecnologias. Então, isso foi muito importante também na minha formação, né, a postura, né, de mão no bolso que a gente sempre levou, de você ensinar, né, você conseguir
colocar essa mão no bolso, né? Você conseguir fazer uma mediação, como é importante, né? Isso eu também sempre penso quando eu vou. E aí, como fazer isso também no virtual, né? A gente trabalha no presencial, mas trabalha também no online, com a educação à distância. E como isso é importante, porque muitas vezes a gente quer fazer, né? É mais fácil, e como é interessantíssimo. A gente só vai entender a dimensão desses pressupostos, né, que o laboratório sempre nos coloca, sempre nos colocou desde que eu entrei. E quando a gente vai nesse movimento mesmo da pesquisa, e quando a gente começa a ter autonomia nas nossas instituições, é que a gente vai pensar, poxa, como as orientações do Hermínio foram importantes, né? Os referenciais foram importantes para você ser uma boa professora, para você ter sucesso na sua profissão. Então, são essas histórias, essas vivências, né? E aí eu não podia deixar de falar do CRID, né? O pessoal que viveu aí o CRID junto comigo, né, pode lembrar de como foi um projeto que marcou, que foi significativo. Não é que a gente fazia pesquisa, fazia ensino, projeto de extensão, mas a gente fazia pesquisa, a gente fazia docência, não é? A gente pôde aprender muito. Comecei desde o início do CRID, né? Eu estava junto lá desde quando o professor Hermínio, né, e toda a equipe se organizou em torno desse projeto, e aí foram aprendizagens assim que quando a gente reflete, né, e para mesmo para pensar, que foram significativas demais. Foi quando eu conheci Paulo Freire. Olha, eu sou graduada em pedagogia, eu sou formada em pedagogia, mas eu não conhecia Paulo Freire na minha graduação, né? Quando a gente teve fez os estudos, né, sobre educação do campo, né, trazendo todos os referenciais de levar tecnologias, né, como foi aqui nós levamos lá, né, no projeto tecnologias, né, de internet banda larga, né, numa comunidade que sequer tinha um telefone público, e aí a gente trouxe uma aprendizagem não só para a comunidade que estava lá, que a gente fazia as formações, mas para todo mundo que estava envolvido, né? Aprender postura de pesquisador, não é? Aprender a formar, desde montar um laboratório até fazer as mediações necessárias, pensar nas metodologias, nos planejamentos, no projeto como um todo. Então, assim, isso marca demais. Eu leciono numa universidade que é no interior, né? Uma universidade que fica fica na zona urbana, né? De uma cidade, a segunda cidade maior do Rio Grande do Norte, mas é uma cidade do interior, né? Da zona próxima à zona rural, com toda o seu contexto. Então, isso me ajudou muito, não é? Então, a minha formação que eu tive no CRID, né? Como um dos projetos vivenciados, me fez, assim, ser uma professora que se adaptou muito bem àquele contexto, né, que eu estava, nesse novo contexto, quando eu comecei a lecionar na UERN. Então, foram muitas aprendizagens. E outra também que me marcou muito foi a gente mediar, não é, nas disciplinas, junto com o professor Hermínio, as disciplinas de graduação, principalmente a disciplina Tecnologias de Mediação Pedagógica, quando a educação à distância ainda era vista como uma educação de segunda linha, né? Quando tinha assim, muito preconceito em relação a ela. E aí o professor Hermínio já estava com a sua visão, que é muito além, né, do contexto daquele momento, visionário, né, que era, já estava lá formando pedagogos para atender a esse contexto que a gente está vendo agora. Eu tenho certeza que todos aqueles alunos que passaram, né, nas disciplinas de tecnologias e mediação pedagógica, na disciplina de AD, no curso de pedagogia, teve muitas aprendizagens, não é? Porque para mim foi muito marcante pensar em todo aquele referencial, né, trazido quando a gente trabalhava, né, na mediação, porque a gente trabalhava já com ambiente virtual, não é? A gente já trabalhava pensando em metodologias. Então, foi muito importante, né? Hoje a gente tem muita tranquilidade para trabalhar com EAD, porque a bagagem, né, o estudo, os referenciais foram muito sólidos, não é? E aí, esse processo formativo de pesquisa, ensino e extensão, que a gente teve muito forte, não é? Essa formação continuada, não é? Quando a gente terminava a especialização, no meu caso,
eu terminei especialização na informática educativa e pelo laboratório, né, que era promovido pelo laboratório, e aí já fui fazendo seleção para o mestrado, né, fazendo essa continuidade, depois para o doutorado, né, e quando eu entrei no doutorado, eu já passei no concurso para a UERN, estava no iniciozinho, e foi a realização de um sonho, né, que era estudar, que era ensinar na universidade pública. Fico até um pouco emocionada, porque a gente vai lembrando das lutas. Muitas, né? Para a gente chegar lá, são muitas lutas nessa trajetória, né, Regina? Mas muito interessante. Muito aprendizado, né, nessa construção. Vou até tomar uma água, tá? Pode tomar. Regina, bota a luta, né, minha bichinha? Era manhã, tarde e noite ali no laboratório, era se dedicando aos estudos, a gente ia para casa uma das outras, virar a noite estudar para entregar relatório, as viagens, eram tantas coisas, né? São lutas. O microfone, né? Professora Regina. O microfone desligou, Regina. Pronto, voltei. Mas é muito bonita essa emoção, né? Porque a gente sabe quanto significado esses momentos têm na nossa vida, na nossa construção pessoal e profissional, né? Quanto significado tem. Verdade, mas Então, assim, então todo esse percurso, essa trajetória, né? Eles nos dão bases que a gente vai levando aí para nossas experiências, né? De vida. Então, pode passar o próximo slide. A minha nuvem de palavras me deixou emocionada, né? As imagens aqui, né? Que traz... Eu coletei lá nas redes, com as meninas, a gente sempre trocou, né? Vi lá nas redes sociais. E tem essa do canto direito, né? Que é uma das primeiras, que tem Jane, eu e Janete, a gente bem magrinha na época da especialização, né? E do lado tem eu, o professor Hermínio, na foto quando foi meu doutorado, né? A banca, né? Então, a defesa do doutorado. Então, assim, são imagens bem significativas, né? A gente apresentando o trabalho. Foram muitas viagens, né? No Brasil todo, a gente apresentando trabalhos, né, coletivamente, uma construção muito coletiva, que eu acho que é uma das grandes forças que o Laboratório de Pesquisa Multimeios tem, o trabalho colaborativo, né, quando você se forma e também forma juntamente o outro, né, é uma construção muito boa, né, uma construção de autonomia, né, então eu, sim, espero assim, que todos vocês que estejam aí no laboratório agora começando, né, os seus estudos, aproveitem. Gente, passa tão rápido. Quando eu olho para trás, eu já foram tantos anos, mas passou tão rápido. Eu quero voltar, né, me dar uma saudade tão grande das coisas que eu passei no laboratório, dos momentos de tensão, que às vezes a gente achava não vai dar certo, eu não consigo defender, eu não consigo finalizar. E a gente consegue, não é? Então, foi muito, muito importante, né? E aí, a gente tem amigos para a vida toda, às vezes fica um tempo sem se falar, né? Mas volta e parece que está se reencontrando, né? E é muito bom, né? É um processo formativo muito intenso, né? Vale muito a pena. E eu tenho muita gratidão por tudo que eu me tornei, né? Por ter iniciado, né, a minha vida acadêmica no laboratório e ter dado continuidade até hoje. Daqui a pouco vocês vão me ver mais aí pelo laboratório, viu, professor Hermínio? Nas atividades, porque eu me sinto pertencente a essa família e quero continuar, não é? Sempre. Pode passar, por favor, Gabriele. Aqui eu destaco duas produções importantes, né, na minha vida acadêmica, que foi a dissertação que eu defendi em 2008, não é? A construção das identidades dos alunos na educação virtual, uma experiência de EAD no Laboratório de Pesquisa Multimeios da UFC, não é? Nesse trabalho, eu consegui assim, mergulhar, né, na disciplina, uma das disciplinas, né, que o professor Hermínio era docente,
E eu, durante um semestre, eu né, trabalhei com a pesquisa participante, né, a gente fez um mergulho nessas questões subjetivas, de como os alunos eles traziam seus sentimentos de pertencimento, suas identidades, como eles construíam, né, dentro da disciplina, porque nós trabalhávamos metodologias que propiciavam a participação do aluno, né? Então, a forma como ele escrevia, né, trazia elementos da sua vida, né, como ele construía sentidos. Então, a gente foi, né, investigar tudo isso, né, porque sempre nós entendemos a educação à distância por meio né, das interfaces digitais como uma potencialidade de explorar essa interatividade, não é? Então, não era uma perspectiva massificadora instrucional, né, mas era uma perspectiva de construção, né, dos mediadores, né, do professor, dos alunos, né? Então, pensando em que a formação, ela é uma formação para autonomia, né, para o aluno ter autonomia de entrar nesses ambientes, trazer, estudar, né, e também construir conhecimento, né, muito mais nessa interação com todo o grupo, do que mesmo ele sozinho, estudando, né, então, uma educação à distância mediada, né, mas repleta de sentidos, não é? Então, muito mais próxima do que distante, né? Uma educação muito mais interativa. Então, a gente construiu, né, a partir dessa visão de EAD, não é? E pensando nesses sujeitos, né, que compõem o processo formativo, né, e nesse processo de formação e autoformação. Eu lembro que eu passei por uma situação que eu nunca esqueço, né? Eu fui apresentar meu projeto numa disciplina do mestrado. E aí a professora ficou horrorizada. Horrorizada da disciplina. Meu Deus, não tem sentido você pesquisar isso, né? Questões de identidade em EAD, ficou meio confusa, né? Eu dei uma baratinada lá na cabeça dela. E aí eu fiquei arrasada, porque ela disse que não tinha sentido eu pesquisar, que eu mudasse de tema, assim, foi bem... Eu saí arrasada daquela aula, chorei, professor Hermínio, não sei se o professor Hermínio lembra, aí eu cheguei lá e conversando com ele, disse assim, professor, vou ter que mudar meu tema muito para ele. Que é isso, Regina? Se recomponha. Foi essa palavra, não, ele falou outras coisas, aquele jeito dele, né, de orientar a gente. E aí, ele não tem isso não, ela que não conhece do seu tema está querendo dar pitaco, né? Então, mas aí eu me recompus, né? E aí dei continuidade, foi muito legal, né? Foi muito bom, foi uma dissertação que eu tenho muito orgulho, me acrescentou muito na minha forma de entender a EAD, não é? De entender uma EAD humanizada, uma educação que se preocupa com as pessoas, né? Com os alunos, e isso, inclusive, eu trago para as minhas atividades no presencial. E aí a gente também traz a tese, né, como uma produção assim muito rica também, muito importante para da minha formação, não é? Que eu trago um pouco dessa discussão aqui nessa apresentação como um todo, né? Vou discutir um pouquinho mais à frente. Inserção das interfaces digitais interativas no ensino presencial superior, práticas educativas e formação docente no curso de pedagogia da UERN. Inicialmente, essa pesquisa ela seria na UFC, né? E aí foi quando eu passei no concurso e fui para a UERN, e aí, como eu estava no estágio probatório, eu não podia me afastar. Então, vamos levar a pesquisa para lá, né? Vamos fazer lá, unir as duas coisas. E foi muito bom, foi muito rico para a universidade, como todo para mim também, porque eu tive como trabalhar com colegas de trabalho, né? Eu pude ter a colaboração delas para fazer uma pesquisação, né? Nós trouxemos um processo formativo junto às professoras, fizemos oficinas, estudos, elas inseriram essas interfaces interativas em suas disciplinas, né? E aí eu fui acompanhando todo esse processo, mapeando, e aí foi muito interessante, porque foi uma contribuição nossa, né, para nosso próprio curso, né? A professores da Faculdade de Educação, e também
né, para a minha própria formação, né, refletir sobre os usos dessas tecnologias no curso de pedagogia. Então, foi extremamente rico fazer a minha pesquisa lá, né, lá na UERN. Né? Então, logo em seguida, já fui trabalhar com a educação à distância lá, né? Passei um período trabalhando com a educação à distância, depois saí e fui para a gestão, né? Mas nesse processo de formação e de autoformação com a pesquisa, assim, foi muito rico. Nós conseguimos refletir junto com as professoras, elas consideraram assim, muito significado, né? Né, a tese que foi feita, né, que a gente pensou no potencial desses recursos tecnológicos digitais a partir de uma perspectiva mesmo metodológica, né, como a didática. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar com referenciais do Laboratório Multimeios, outras teses que o professor Hermínio orientou. Não é? A gente trabalhou com a discussão de conhecimento digital, que a gente trabalhou muito no projeto de pesquisa, né, aliás, projeto do CRID, né, que a gente trabalhou com inclusão digital, com discussão sobre o conhecimento digital. Então, junto com o professor Hermínio e o Eduardo Junqueira, né, nós tivemos também sobre formação do professor, né, e esse conhecimento digital, que também foi orientações do professor Hermínio sobre a formação dos professores para o uso dessas tecnologias. Né. Então, muita produção do laboratório, né, a gente conseguiu trazer para a tese. Né? Então, foi muito rico fazer essa produção. Pode passar, Gabriele. E aí, assim, né, diante de toda esse percurso formativo, né, no laboratório, a gente se depara, né, com uma sociedade, né, num contexto, né, da cibercultura, que alguns autores chamam, como Levi e o André Lemos. Né, a gente vem construindo essa sociedade, né, nesse contexto de cibercultura já algum... Né, assim, então, a gente tem aí, no início dos anos 2000, né, essa reflexão que Pierre Levy traz, né, sobre essa sociedade que a gente vive, e aí eu fico muito grata por ter estudado tanto sobre o potencial interativo das tecnologias, né, porque a gente vive imersa numa sociedade que, né, tem isso, e quanto mais preparado a gente tiver em relação a usar essas tecnologias, não só de forma profissional, mas para a nossa própria vida pessoal, de lidar com os perigos, né, e com as dificuldades que né, as problemáticas dessa sociedade que a gente vive, né, uma sociedade que acontece também pelos fluxos das redes, né, cada vez mais por meio desses fluxos, né, então uma tecnologia que permite a gente estar em todo lugar, não é essa característica da ubiquidade, em todo lugar, a toda hora, então a gente pode né, ter essa mobilidade e aí poder, por exemplo, estar na praia, né, na época da pandemia, sem deixar trabalhar, por que não, né? Associar aí o útil ao agradável, né? Já aconteceu de você estar lá num lugar que era para o lazer, esticar um pouquinho mais e trabalhar, não tem problema, né? A gente tem que aproveitar a ubiquidade aí dessas tecnologias, poder estar em todos os lugares e aí sempre... O cuidado que a gente tem que ter também é para não se sobrecarregar demais, né? E de repente sofrer com as ansiedades e todas as problemáticas, né, que estão vindo aí, talvez com essa falta de equilíbrio, né, que a gente às vezes tende a ter, né, principalmente quem é workaholic, quem que trabalha demais, né, às vezes a gente, na pesquisa, a gente tem essa tendência, mas a gente tem que ter esse cuidado também, né. Então, todas as características dessa sociedade que a gente vive, né, e que traz potencialidades, mas também muitos perigos, né, trabalhar com a informação digital, com a interatividade, com as interfaces, com a colaboração, né, nesse fluxo constante. Pode passar, Gabriele. E aí, a gente já tinha, né, assim, nesses últimos anos, muitos desafios e problemáticas que a gente muitas vezes não sabia como lidar, né? Né, os pais, né, pensando assim nos pais, né, de adolescentes, de crianças que muitas vezes não sabem como lidar com os usos dessas tecnologias, né? Então, nós já tínhamos uma sociedade com muitas dificuldades, com muitas problemáticas,
E aí, de repente, a gente se depara com novidades, né? Se depara com um caos completo de adoecimento, de pandemia, que a gente não sabe como lidar, não é? E aí ficou, eu não sei vocês, mas inicialmente, né, no início de 2020, deu um desânimo, deu um medo, sabe? E foi difícil, né, da gente lidar com isso, né? Então, eu ficava pensando, meu Deus, como foi difícil para mim, que já tinha uma imersão nos usos dessas tecnologias, eu fico imaginando os colegas, né, colegas professores, os profissionais da educação básica que se depararam com esse grande, enorme desafio que era lidar com a educação no contexto da pandemia. Né? Na UERN, nós tivemos muitas reuniões, porque logo no início a reitora, em março, né, definiu vamos suspender as aulas. Nós tivemos a morte de um colega, uma morte suspeita, né, colega lá da Química, professor Luiz, e no iniciozinho, né, quando estava, né, iniciando mesmo o medo, né, a questão da pandemia de forma mais forte, a gente, né, interrompeu as aulas, e aí ficou, né, muitas discussões, o que é que nós vamos fazer, muitas reuniões nos colegiados, até que se definiu pelo ensino remoto. Passamos 5 meses parados, né, nos planejamentos, nas discussões, nas formações, não é, para conseguir dar conta, assim, pelo menos tentar iniciar o período sem também muito atropelamento, porque não é fácil, né? Eu não sei o contexto da UFC como foi, né, lá na UVA, né, nas instituições dos outros colegas, mas nós tivemos muitos colegas que ficaram muito preocupados, né, adoecendo, não sabiam como lidar com essas tecnologias para o ensino remoto. E aí foi muito importante a formação, né, que eu recebi lá do laboratório de pesquisa, do nosso laboratório de pesquisa multimeios, porque eu pude contribuir muito, não é, com esse momento, né? Eu me senti muito feliz em poder contribuir. Se por um lado a gente tinha esse contexto difícil, né, de lidar, mas aí a gente não parou, né? A gente foi pensar, refletir e ver como lidar com essas questões, né? Como se adaptar à situação nova que estava se pondo, não é? E enfrentar, não é? Essa ideia, né? Que é tão linda, né? Nas teorias de Freire, né? Na pedagogia da esperança, né? De você esperançar, né? Então, você, né, ter essa possibilidade de esperançar. Eu acho que quando a gente se viu nesse momento de pandemia, de morte, né, então, você ter um referencial, né, na educação tão importante, foi muito, muito bom, né? Você pensar, olha, o que a gente pode fazer? Como é que a gente une forças, né, para esse enfrentamento? Né? Então, foi realmente algo que ajuda muito, né? Ajudou muito a gente pensar, né, em possibilidades. E que bom que a gente tem as tecnologias digitais, não é? Que bom, porque já pensou em outros momentos que nós não tínhamos essa interatividade, né, não tínhamos essa possibilidade. Estou vendo aqui que Marília quer fazer uma pergunta. Marília. Oi, Regina, tudo bem? Bom te ver, viu? Igualmente, Marília. Pronto. Regina, quando você tocou aí no assunto dos professores, né, que tiveram dificuldades, e você, como coordenadora de núcleo de educação à distância, com a experiência que você tem do laboratório, como é que você vê hoje, assim, comparando o antes, o durante e talvez o depois, assim, né, o já pós-pandemia, assim espero. Como é que você vê a resistência dos professores? Eles vão mudar a visão deles na instituição que você trabalha. Eles vão mudar a visão deles, eles estão mais abertos a aprender sobre tecnologias digitais, educação à distância, ensino híbrido, que vai ser uma presença forte na educação, né? Você fala muito ultimamente. O que você pode dizer para a gente?
Boa pergunta, Marília. É, é, eu vejo assim que nós tínhamos, né, lá na faculdade que eu leciono, nós tínhamos muitos preconceitos, né, em relação a usar tecnologias no ensino, não é? Mas eu vejo um movimento progressivo de pessoas que estão mais curiosas, não é, de entender, principalmente depois da pandemia, porque os preconceitos existentes, eles eram preconceitos de pessoas que não utilizavam essas tecnologias com finalidade pedagógicas. E aí a possibilidade de usar no ensino remoto deu essa oportunidade de refletir melhor, não é, sobre esses usos. Então, eu percebo que, por exemplo, nós desenvolvemos formações, né, abertas para os professores lá na DEAD, formações sobre ensino remoto, sobre o uso de fórum, sobre o uso do Google Sala de Aula, e aí a procura estava sendo muito grande, né, a participação, não é? Então a gente teve a formação, né, específica para o ensino remoto e teve outras formações mais abertas. E o que me deixou mais, assim, mostrando que eles estavam com interesse a mais do que aprender só o que estava sendo ofertado para essa formação para o ensino remoto, me mostrou que está havendo essa abertura, sabe? Eles estão identificando nas reuniões do nosso departamento, que são 60 professores, não é? A gente está vendo esse engajamento. Nós observamos, por exemplo, professores que mal usavam, né, um projetor multimídia, eles preocupando, olha, como é que eu faço para usar determinado recurso para minha aula que trabalha com língua portuguesa, por exemplo. E assim, foram outras, né, buscas e aproximações por formação. Então, eu vejo que alertou, né, nas pessoas né, essa visão de que as tecnologias são artefatos do nosso tempo, faz parte da nossa cultura, que permite, né, mediações importantes para você desenvolver aprendizagens, que faz parte, muitas vezes, né, do que os alunos conhecem. Então, assim, eu vejo que não tem volta, sabe? Eu não vejo como a gente não utilizar, não é, mais esses recursos, porque eles trazem aprendizagem, né? Ele tem um potencial comunicativo muito grande, não é? Então, eu acredito que esse movimento desse uso híbrido, né, misto, né, entre tecnologias, né, e essas interfaces online com as atividades presenciais, eu acho que ela vai continuar, não é? Eu acredito que esses preconceitos, eles vão... Claro que uma das coisas que bem criticadas, né, quando a gente trabalha com tecnologias, é que há uma necessidade de maior planejamento, a gente sabe disso. Né? Você não pode simplesmente deixar, vou usar isso aqui numa disciplina ou para mediar um conteúdo, e eu né, rapidamente consigo, não, você tem que estudar, você tem que, né, fazer testes, e aí, às vezes, as pessoas acham trabalhoso, não é trabalhoso, porque precisa de um detalhamento, não é muito grande quando a gente vai fazer planejamento e tudo. Então, mas ao mesmo tempo, a gente consegue ver esse potencial, né? E acredito que os professores do ensino presencial já identificaram muito do potencial desses recursos tecnológicos e vão continuar utilizando, não é, para as aulas, e vai ser uma tendência mesmo a continuar, né? Pelo menos é o que eu consigo perceber, né? Até pelos discursos, pelas procuras que eu já tive, né? Então, eu consigo ver muito isso. E em relação aos alunos, quais foram os desafios? Porque a gente percebeu que tem muitos excluídos digitalmente, né? E na universidade não estava diferente. Eu ensino no ensino básico, no ensino fundamental 2 do município de Fortaleza. E me deparei com uma realidade que eu já sabia que existia, mas só concretizou, né? E na universidade, na situação que você está lá, na professora da universidade do estado do Rio Grande do Norte, como é que foi com relação aos alunos?
Com relação aos alunos, foi muito interessante, né? Porque inicialmente, né, existiu um movimento, né, principalmente o movimento estudantil, ele se organizou porque não queria ensino remoto, né? E por conta principalmente dessa questão de exclusão, né? Da exclusão de acesso, né, aos equipamentos, a falta da internet, né? Nós somos uma universidade que atende muitos sítios, muitos distritos do interior, não é? Então, existia essa dificuldade. Mas, devido a esse alongamento, né, esse prolongamento em relação à pandemia, essa falta de resolução, essa dificuldade, né, da vacina e de uma perspectiva, os alunos começaram a se organizar em torno de defender, né, mais o ensino remoto, de querer, porque eles queriam se formar, eles queriam continuar. E aí, a universidade já tem uma assistência estudantil bastante ativa, né? A gente tem uma pró-reitoria que trata de assuntos estudantis, então houve uma mobilização para conseguir convênios, né? E de compras de editais para compra de equipamentos, editais para acesso à rede, aos dados móveis. Então, teve uma mobilização nesse sentido, e aí o grande desafio era com os alunos que tinham dificuldade em usar essas tecnologias, né? E aí foi um processo também de a gente oferecer informações, né, nos diferentes departamentos, para que os alunos se engajassem, principalmente na plataforma que a gente estava utilizando, que é a plataforma Google Sala de Aula, né? A gente utiliza o Moodle para os cursos à distância, mas diante da grande demanda que era atender, né, aos cursos de graduação, e a universidade já utilizava as ferramentas do G Suite, né, já do Google, para a gente, né, como essa plataforma institucional, então foi mais fácil utilizar o Google Sala de Aula, né? Então a gente teve formação para os alunos também, né, processo de adaptação. E nós conseguimos, né, avançar. Acho que os alunos, foi muito interessante para os alunos, né? Eu trabalho com disciplinas do primeiro período e do último período. Então, os alunos né, nós tínhamos, boa parte dos alunos não estavam com dificuldade, né, em usar as plataformas e os recursos, mas tinham grupos, né, menores que tinham essa dificuldade. Então, a gente precisava dar atenção, mas a gente conseguiu avançar bastante, né, nesse contexto, e nós tivemos, sim, muita evasão. Inclusive nós mudamos algumas, fizemos algumas normas para atender esse contexto emergencial, para que o aluno que entrasse em disciplinas remotas e se sentisse que não conseguiam alcançar, não conseguiam acompanhar por algum motivo, ele tinha um prazo maior para ele trancar sem ele perder, né, para que ele não ficasse reprovado. Então, a gente teve que adaptar um pouco, né, a nossa legislação interna para atender as necessidades dos alunos, né, porque eles também não queriam, por exemplo, não conseguir acompanhar uma disciplina no remoto e ser reprovado, né? Então, a gente teve todo esse movimento de muita discussão, de acompanhamento, de muita avaliação, né? A avaliação institucional da universidade trabalhou muito para fazer vários instrumentos para avaliar, né, esse processo, mas não foi fácil, sabe, Marília? Eu acredito que não foi para ninguém, não é? Mas a gente conseguiu avançar bastante. Bom, obrigada. Nada. Gabriele, por favor, próximo. Então, assim, nesse contexto problemático, né, a educação básica nos procurou, né, bastante para que a gente conseguisse conversar com eles, conversar com os professores da educação básica também, para pensar propostas, né, para pensar os seus contextos, né? Então, foi muito intenso, né, esse último ano, né, em que a gente teve um diálogo com a educação básica dos municípios, né, nas jornadas pedagógicas, nas semanas pedagógicas, né, buscando discutir o que é ensino remoto, ensino híbrido, diferenciar o que é educação à distância, educação remota, conversar com eles sobre o potencial que eles tinham, porque, quando sendo professores, eles tinham conhecimentos
importantes que precisavam ser valorizados naquele momento, não é? Falar um pouco sobre as interfaces, sobre os ambientes, o que é que existia, qual era o, né, o contato que eles tinham. Então, foi um momento assim, muito interessante, sabe? Em que a gente, na universidade, a gente conseguiu se aproximar cada vez mais da educação básica, não é? Lá no estado do Rio Grande do Norte, para a gente fazer, né, essa interlocução, essa busca de ajudar, né, uns aos outros. Então, foi muito interessante, não é? Porque o desafio na educação superior tinha um contexto, né, suas próprias problemáticas e dificuldades, mas para a educação básica era muito mais difícil, não é? Então, nós tínhamos escolas sem nenhum tipo de recurso de internet, né, de informática. Então, como é que você fala ensino híbrido? Como é que você fala ensino remoto? Então, a gente teve muita conversa, né, com as secretarias de educação. Então, foi muito interessante. Foi um momento que tantas coisas ruins estavam acontecendo, mas também foi um momento que os professores se aproximaram em seus espaços, né, lá na nossa universidade nós tivemos muito planejamento coletivo, né, na educação básica também esse caminho foi, né, foi surgindo para que os que tinham mais experiência com tecnologia pudessem ajudar os que tinham menos experiências, pudessem, né, pensar nas propostas para os contextos, né, porque nós temos contextos e contextos, eles são muito importantes para todas as ações que a gente precisa fazer. Então, foi um momento assim, muito rico nesse sentido. Né? A gente fica... a relação entre a universidade, né, e a escola, né, e ele é muito produtivo, né, quando todos estão interessados e tudo mais. Né? Em Mossoró, nós tivemos agora, quando o novo prefeito assumiu, ele convocou uma professora do curso de letras, né, para assumir a Secretaria de Educação. Então, foi muito, muito bom, porque é uma pessoa muito séria que está fazendo um excelente trabalho, pensando não só na estrutura, mas também na formação, na estrutura tecnológica, com parcerias, né, tendo essa preocupação, né, cada vez mais de melhorar, né, o acesso, né, o processo de inclusão digital das pessoas, né, no seu melhor sentido, né, esse processo de inclusão digital, não só de entrega de materiais, de equipamentos, né, de acesso, mas em toda a sua formação. Pode passar, Gabriela, por favor. Então, assim, pensando um pouco nesse contexto do potencial dessas tecnologias, né, dessas interfaces, eu trouxe alguns exemplos da minha prática, né, no meu cotidiano docente, né, pensando em trazer exemplos práticos para a gente ter essa conversa, né, ver também como vocês estão pensando, né. Pode passar, Gabriela, por favor. Marília, tem uma pergunta aqui do Robson, acho que ele está com dificuldade de fazer no microfone, a Marília colocou, eu posso fazer aqui antes de... Você quer fazer, Robson, no microfone, então? Ele está pedindo aqui para... Está no celular que eu fizesse. Ele está perguntando aqui qual a diferença entre ambientes virtuais e interfaces digitais. Se tem uma diferença, né? Entre eles. Isso. Robson, né? Robson, eu considero, né, que as interfaces, eles são esses programas, né, que permitem essas interfaces digitais interativas que eu venho trazendo, né, na minha tese, como todos esses programas, esses recursos que a gente utiliza, que permitem esse trabalho colaborativo, esse trabalho, não é, entre diferentes usuários, né? Então, o ambiente virtual eu considero como interface também, não é? Então, tanto ele pode ser esse maiores, né? Esses softwares que são mais robustos, até esses menores, como essas aplicações que são feitas, né, com objetivo específico, não é? Para atender uma necessidade, por exemplo, como uma interface para mensagens instantâneas, né? Então, a gente pode considerar esses diferentes programas, né, esses diferentes softwares, né, que a gente chama. Então, eu vejo dessa forma, né, então, quando eu fui estudar um pouco sobre isso, eu trabalhei com o livro Cultura da Interface, né, do Steven Johnson, que ele vai trazer todo um contexto histórico, né, do desenvolvimento das interfaces gráficas, né, que permitiram que nós consigamos utilizar os computadores, né,
os aplicativos dos celulares, né, de forma muito mais facilitada, né, do que antes dessas interfaces gráficas, né? Então, e aí a gente, né, hoje a gente não vive mais sem essas interfaces, né, o tempo todo no nosso cotidiano, né, desde no celular e tudo. Então a gente traz muito essa ideia, porque quando a gente chama, geralmente os programas maiores, né, eles referem-se na época que tinha os pacotes, né, com vários. Então a gente utiliza esse nome interface como uma forma de né, facilitar essa visão mais, né, de uso dessas tecnologias. Então, a interface, ela permite também essa tradução, né, entre diferentes sistemas. Então, a linguagem de computador e a linguagem da gente, né, do cotidiano, então, faz consegue fazer essa tradução entre dois sistemas, né, uma linguagem binária, né, que é o computador, com essa que a gente tem humana, né? Pois não, Regina, ele pergunta aqui se essa discussão que você está fazendo aqui também está na sua tese. Está na tese, que a gente traz um conceito, não é? E aí traz um pouco a discussão do Steven Johnson, não é? Que tem a referência sobre o livro Cultura da Interface, que eu gostei muito, né? Eu ficava assim meio confusa, eu vou chamar tudo de programa, mas assim, a gente, né, define melhor os conceitos, ficam mais claros. Ele já está aqui muito feliz, dizendo, oba, que ele já vai dar na sua tese. Então, assim, aqui nesses slides eu trago nessa questão do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né, que ele pode ser configurado, né, e organizado conforme as intencionalidades pedagógicas, podendo tornar-se uma sala virtual interativa e construída com a contribuição de todos. Então, quando eu, né, organizo, quando eu faço desenho das minhas disciplinas para o remoto, né, para EAD, né, inclusive quando eu utilizo no presencial, que eu sempre utilizo, quando eu vou trabalhar, né, com disciplinas no presencial, eu utilizo os ambientes virtuais, porque eu já trago isso do laboratório de pesquisa multimês, porque ajuda, né, muito. Então, a gente traz esses ambientes, né, com essa busca de trazer a nossa visão, nossos pressupostos do que é ensinar e aprender. Né? Então, aqui vocês observam que eu utilizei o Google Sala de Aula, né? Então, na disciplina Tecnologias e Mediação Pedagógica, né, do turno matutino, a gente fez um mosaico com as fotos das alunas, né? E aí eu já coloquei, né, no print lá do Google Meet, aí a gente já coloca lá no banner da disciplina, porque as alunas se sentem, né, assim, pertencentes, né? Então a gente já traz essa abordagem desde o início, geralmente tem uma dinâmicazinha no início, né? Já nessa outra, do noturno, a gente já fez um fechamento da disciplina, e aí antes de terminar, no penúltimo encontro, né, a gente já fez uma dinâmica que eles traziam mensagens, né, do que passavam, né, de otimismo, e aí a gente também printou e já colocou também no banner. Então, trazer esses elementos, né, que a gente entende que são importantes para o processo educativo. Não é? Então, o ambiente virtual, ele pode ser, né, implementado como essa sala interativa, como essa sala construída com a contribuição de todos, e não como uma plataforma de entregar textos para os alunos, né? Que é algo que a gente vem discutindo muito nos cursos né, da Universidade Aberta do Brasil que a gente tem, que os professores, né, permitam-se conhecer os ambientes, né, de forma contextualizada, metodologicamente pensada a partir dos seus conteúdos específicos, mas também aproveitando toda essa interatividade das interfaces, não é, que cada vez mais vem se desenvolvendo. A gente vê que os plugins do Moodle estão melhorando também, e aí dá para fazer muitas coisas bastante interessantes. Pode passar, Gabriela, por favor. E aí a gente traz alguns exemplos, né, de colaboração e interatividade no AVA, pode passar. No ambiente Google Sala de Aula, né, existe a possibilidade de você configurá-lo para que os alunos tenham acessos limitados, né? Nos murais, por exemplo, no mural, que é o momento, né, que você tem mais interação com os alunos. Tem professor que fecha, né, a configuração do aluno, inserir mensagens no mural. Eu, pelo menos, abro tudo. Eles podem comentar onde eles quiserem, né? Eles podem inserir mensagem no mural, eles podem
né, trazer contribuições, eles podem utilizar nas ferramentas, eles podem fazer contribuições, por exemplo, quando eu crio uma atividade, sempre tem lá os comentários que eles podem trabalhar, não só inserir mensagens, não só na atividade que ele vai enviar em si, mas dentro dos espaços que são possíveis. Então, a interatividade é total quando a gente abre, né, uma disciplina. E aí a gente procura fazer isso também no ambiente Moodle, né, permitir que o aluno tenha espaços para que ele possa se expressar, possa, né, contribuir. Né? Então, nesses prints que eu falo, por exemplo, que eu coloquei aqui na tela, não sei se está muito visível para vocês, mas tem perguntas sobre a atividade que o aluno entendeu, tem contribuição, né, de um aluno que vai falar, né, de como ele se sentiu na disciplina, trazendo prints de uma aula síncrona, tem um trabalho que deveria ter sido entregue em uma atividade criada, mas o aluno não conseguiu colocar e colocou. Então, assim, a gente traz, né, para mostrar que como é importante você dar espaços para que o aluno se sinta pertencente, né, àquele ambiente que ele faz parte, né? Pode passar, Gabriele, por favor. Né? Aqui a gente mostra a contribuição das alunas, né, com a minha mediação, numa discussão de um texto, né, no próprio Google Sala de Aula, né, nós tínhamos interações síncronas, né, na ferramenta do Google Meet, mas, assim, eu sempre estimulava os alunos também a fazer intervenções, né, escritas no ambiente, porque a gente conseguia ver o que eles estavam realmente entendendo, sistematizar suas ideias, e estimulava também a que eles comentassem os trabalhos dos outros colegas, não é? E a gente fosse construindo esse texto coletivo. Né? Então, a mediação ela é muito importante, né? Porque o que a gente vinha discutindo nos momentos de formação no nosso departamento é que os professores, às vezes, colocavam um enunciado lá no ambiente virtual e deixavam para os alunos responderem, não davam uma continuidade, não davam um estímulo. Né? Então, os alunos vão perdendo. Não, o professor nunca leu o que eu estou colocando, por que eu vou participar? Né? Então, é mostrar que é importante, né, essa possibilidade né, dessa construção, dessa mediação, né, com a contribuição sempre da mediação do professor. Pode passar, Gabriele, por favor. Uma das questões também que os alunos reclamam até no presencial, né, e que no ensino remoto vem se perpetuando, é a questão de retorno às atividades, né? A avaliação é um tema extremamente caro para nós, professores, né? E que estimula ou desestimula o aluno, não é? Então, os ambientes virtuais, eles têm essas características da gente conseguir dar um retorno rápido em relação à produção dos alunos, as atividades que a gente solicita, né? Então, e a possibilidade, que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, no Google Sala de Aula, a gente pode trabalhar diretamente no texto dos alunos, né, comentando aspectos específicos, né, comentando dentro do próprio texto, né, o que facilita essa mediação, né, quando a gente vai fazer uma correção textual. Então, é uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu vou trabalhar com formação dos professores, é a gente ter essa possibilidade de retornar, não é, as produções dos alunos, fazer essa mediação próxima, que tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente. Pode passar, Gabriela. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que está falando em Google Sala de Aula, Moodle, aí eu tanto usei um como o outro também, né? Aí eu aqui perguntando, assim, mas já que a universidade usa o Moodle, por que vocês usaram o Google Sala de Aula se o Moodle tem muito mais funções, é muito mais... Não sei, eu acho que, assim, de um modo geral, ele é muito melhor para um ensino-aprendizagem. Eu concordo, Maria. O Google Sala de Aula, eu acho ele tão limitado, assim, você quer fazer umas coisas assim mais bacanas, mas ele é muito limitado. Concordo, Marília. Era meu sonho, porque eu sou super adepta e defensora do software livre. Só que o Moodle que nós temos no nosso servidor, nós não temos pessoas suficientes para fazer manutenção. o acompanhamento, a manutenção,
a nossa estrutura não é muito, ela é pequena, né? A gente não tem muito recurso, né? É uma briga que a gente está tendo, uma constante briga lá com a reitoria para a gente conseguir ampliar, né? Para a gente conseguir investimentos, mas é o meu sonho, né? Só que nós, como a gente não tem condição, e aí a universidade já tinha esse convênio com o Google, acabou que era o que a gente tinha, né, possibilidade de uso, mas o meu sonho, o que eu queria, era um Moodle, né, para a gente ampliar. O software livre é o que a gente quer. Regina, até fazer um comentário também, posso fazer, Marília, nesse mesmo sentido. Aqui na UVA, em Sobral, nós também ficamos nessa mesma realidade. Nós temos o Moodle, que a gente trabalhava com as disciplinas semipresenciais, mas nós não temos, o nosso grupo é pequeníssimo, é quase uma equipe, são pouquinhas pessoas, e quando chegou a questão da pandemia, que seria a universidade inteira, nós não tínhamos um profissional, né, para o design, para o acompanhamento, para a implementação. A gente ficamos bastante tristes também, porque era o que a gente tinha vontade de acompanhar. E aí foi passado para a universidade tem um ambiente acadêmico, rapidinho tentaram colocar mais algumas ferramentas de fórum, de chat, de tarefa, foi tentado implementar mais algumas ferramentas que a gente tem no Moodle, mesmo com limitações e bem diferentes, né, da interface do Moodle, porque foi uma coisa muito rápida, né? Então, o que ocorreu aqui na universidade? Em função do nosso NEAD também não ter gente, não ter condições, a própria Prograde implementou um trabalho que foi utilizando o ambiente acadêmico, utilizando o Google Meet, e só ficou no NEAD as disciplinas que já eram desenvolvidas e que a gente trabalhou com o Moodle e com a RNP. Né? E mesmo assim, a gente usava já a RNP, com esse uso que se tornou aparentemente mais fácil, porque cada professor já entra. Aí muitos migraram e foram para o Meet, também não usaram mais o da RNP. E também não usamos Moodle pela mesma situação de vocês. E o nosso Moodle também tem um problema, a gente não conseguiu implementar a videoconferência, né? Por conta mesmo da estrutura, que é muito precária ainda, né? Então, a gente tem ainda um grande caminho, né, a desenvolver, porque para a gente conseguir utilizar, né, ferramentas que a gente deseja utilizar, que são ferramentas, né, de código aberto, livros que a gente possa realmente atender o que a gente gostaria. Mas vamos em frente, né? Temos que ser persistentes, né, para conseguir. E, Marília, eu aproveito até para te perguntar como vocês têm feito na prefeitura, o que vocês têm utilizado de plataforma? O Google também, o Google Meet, né? Porque a gente não implementou nenhuma ferramenta, nenhum ambiente de aprendizagem, não. Algumas escolas, por si só, tentaram implementar o Google Sala de Aula, né? Como fez o Estado. A SEDUC, né? A SEDUC Ceará, eles implementaram o Google Sala de Aula, aí fizeram os e-mails dos alunos, foram mais proativos. Aí vieram depois os tablets e os chips, que também foram um pouquinho mais tarde. Mas a prefeitura é tudo mais lento. Então, não houve criação do e-mail dos alunos. Depois de um ano é que eles foram criar. Depois que a gente estava dando aula no Google Meet, aí começaram a ter invasões de facção, né? A facção está bem organizada. Então, eles têm gente que entende de tecnologia digital. Aí eles começaram a invadir, ameaçar professor, aluno. Aí tiveram que fazer os e-mails dos alunos, para os alunos entrarem com esses e-mails institucionais e a gente ter um grupo mais fechado e controlado. Mas, por enquanto, a gente só usa o Google Meet, o Google Sala de Aula a gente tentou usar, mas caiu num problema de que os alunos, né, a maioria não tinha um celular potente, né, que desse para baixar o aplicativo e usar. Não tinha um e-mail, porque às vezes um e-mail era compartilhado para 2 ou 3 alunos de uma mesma família. Por exemplo, tinha um e-mail que o título, a gente vê o nome da pessoa, né? E o título é assim, ó, os 3 irmãos unidos. Porque a mãe tinha feito um e-mail, um Gmail para os 3 filhos da casa, né? E os 3 usavam, então ficava meio difícil, entende? Mas, por enquanto, a gente só usa o Google Meet. E somente, porque a prefeitura não
prefeitura é um pouquinho mais amarrada em relação a esse tipo de procedimento, assim, inserir a tecnologia digital na escola mesmo, assim, do meu ponto de vista, né? Ótimo, Marília, obrigada por compartilhar com a gente. Que bom. São os desafios, não é, gente, da educação, né, de uma forma geral, educação básica e muitas realidades difíceis, né, que aí, assim, fala de desafios, aí surgiu agora com o deputado federal Edivan Alencar um projeto de financiamento de tecnologia digital, né, internet e recursos digitais para professores e alunos de escola básica pública, né? Passou pelo Congresso, passou pelo Senado, aí eles deram uma aprovação muito boa, chegou no presidente e ele vetou. Aí teve todo aquele movimento para derrubar o veto, aí foi derrubado o veto na Câmara e depois no Senado, eu acho. E já está agora valendo. Então, assim, é tudo muito devagar, né? E a gente está numa situação em que não está fácil o investimento para a educação, né? Porque a gente sabe que o atual governo ele não trabalha em prol da educação pública, né? É uma coisa assim que a gente já sabe, né? Mas é isso daí mesmo, é investimento, né? A gente vê assim, quando eu estava trabalhando na EAD do IFCE, eu vi a luta da professora Cassandra para trazer investimento para o setor de educação à distância de lá, e eu imagino o desafio de vocês duas, né? Do artigo que a professora Mazé fez sobre a história da EAD na UVA, ela falou um quilhão de coisas assim, bastante interessantes, inclusive eu recomendo você ler depois, porque ela não começou implementando lá graduações presenciais, né? Foram primeiro fazendo um movimento contrário, que era formar os professores primeiro, né? Para depois vir com implementação de graduação. Mas eu sei que o desafio é grande e tem que esperar mesmo do governo, infelizmente. A gente está esperando isso, né? Que o governo invista, mas a gente está vendo também que vai ser tão cedo. E agora, isso. Né, Marília? Só aproveitando aqui, Regina, acho que é interessante a discussão para todos nós, né, que estamos falando dessa temática, que hoje, basicamente, o ensino à distância público no Brasil é o AB, né? E o programa, assim, o público mesmo, né? Tem algumas iniciativas nas instituições, mas muito depende dos recursos da UAB. Uhum. E esses recursos têm sido cada vez mais cortados, o programa está cada vez mais comprometido. Então, assim, é necessário uma urgente institucionalização da EAD, né, em cada uma, né, das instituições, e ver como fazer esse funcionamento. Eu acho que até deveria isso sair da UAB e cada universidade ter sua autonomia, o seu trabalho, mas com que recurso, né? Os eventos discutem muito isso. A gente fica muito o Brasil está muito amarrado às instituições, às regras da UAB, às regras da CAPES, a contradição das regras da CAPES com as regras da instituição, diferença de semestre, o semestre da CAPES é um período, da universidade é em outro, muitas amarras, muita limitação, e agora especialmente a limitação dos recursos que eram repassados. Então, é preciso que cada vez mais as instituições se unem e pensem essa EAD dentro da sua autonomia, né? Verdade. Okay. Verdade, mas é bem difícil. Inclusive, as bolsas, né, não aumentam, gente. Não tem nenhum ajuste, né? Você vê que desde quando que essas bolsas estão com esse mesmo valor, né? E o trabalho intenso que é feito. Então, assim, cada vez mais assim, desanimador, né? Quando a gente pensa como tem sofrido a educação brasileira, todos os níveis, modalidades, né, a partir do que está acontecendo nesse governo. Mas, enfim, então, voltando aqui para questões das potencialidades das ferramentas interativas, eu também trabalho tenho trabalhado com os alunos, principalmente na disciplina de pesquisa educacional, com a produção do diário de aula, né, que a gente trabalha com a produção de blog, né, para a produção desse diário. É bem interessante porque é um recurso que eu utilizo há muito tempo, né? A gente trabalhava nas disciplinas da graduação, né, no início dos anos 2000,
E aí tem gente que fala assim, mas essa ferramenta, essa interface do blog, ela é tão antiga, né? Mas, gente, eu não consigo ver, assim, eu consigo ver um potencial tão bom, né? Tão interessante, potencial pedagógico e comunicativo dessa ferramenta, dessa interface fórum tão importante, porque sempre ao final a gente faz uma avaliação com os alunos e a gente vê ganhos que são muito bons, né? Então, favorece a reflexão sobre o processo formativo, porque você começa a utilizar desde o início, né? Estimula a produção do texto, permite conhecer os alunos e suas necessidades, valores e interesses, né? Exige organização, contribui para o letramento digital dos alunos, né? Então, pode passar, por favor, Gabriele? Eu já estou com acho que uns 6 semestres que eu trabalho com a produção do diário de aula pelos alunos, e a gente vê essa aceitação. No início é uma loucura, os alunos sempre reclamam. A professora vai usar mais um recurso, dá muito trabalho, né? Tem toda essa discussão, né? E aí, ao final, a gente vê que os ganhos são muito grandes. Então, é possível utilizar a interface disponível e gratuita, né? Exige uma mediação e retorno do professor no processo. Inclusive, alguns professores, quando eu fui propor, né, atividade, porque tem outras turmas com esse mesmo... outras turmas de pesquisa educacional, e muitos professores não acham interessante utilizar por conta da mediação, que eles acham também trabalhosa, né? Mas eu acho um trabalho muito interessante e traz um potencial qualitativo enorme, não é? nessa construção dos alunos, nesse engajamento deles. Então, é algo que eu tenho feito e tem sido muito interessante, né? É possível compartilhar os diários produzidos com todos do grupo, não é? Então, numa das experiências, eu tive, por exemplo, apenas uma turma de 40 alunos, uns 2 alunos que tiveram dificuldade em relação ao uso da ferramenta em si, da interface em si, de como, né, mexer, de como criar, né? Então ela não tem um nível de dificuldade alto, né? E houve rejeição de alguns alunos, no total 5, né? Desde 2 mudaram de ideia, depois entregaram no Google Sala de Aula, né? Usando a ferramenta. Então, do Google Sala de Aula. Então, a gente vê que mesmo a utilização de interfaces que não são tão novas, né, dependendo da mediação, dependendo da metodologia de como você faz essa organização, é possível fazer materiais muito interessantes. Pode passar, Gabriela, por favor, o próximo slide. E aí, o que eu observo muito é que eles conseguem trazer um pouco do mundo, né, do seu universo para essa construção, né? Então, a gente tem, por exemplo, nesse material que eu estou apresentando para vocês, né, a aluna, o que eu propus às alunas para elas registrarem nesse diário, né? Então, a cada aula, né, que a gente fazia, né, eles iam fazer né, vai fazer uma escrita, ia fazendo um registro desse momento. Então, para eles refletirem sobre esses momentos, para que eles pudessem também entenderem a sistemática, né, da pesquisa, de como você pode detalhar a sua escrita, né, cada vez mais. Então, refletir sobre o próprio significado, sobre como eles participavam das aulas. Então, existiam ganhos muito grandes trabalhando, né, associando pensando nessa proposta metodológica, né, do que você está fazendo com o diário de aula, por que ele tem um potencial tão formativo, tão interessante, né? Então, pensar nesse potencial e utilizar o blog, não é? Que é uma ferramenta super antiga. Eu lembro que na graduação eu estava estudando o potencial comunicativo dessa ferramenta, eu achei muito interessante e organiza muito bem a informação, né? Nós tivemos aluno, por exemplo, que disse: professora, eu não sabia que eu escrevia tão bem, assim, como eu tinha tanto detalhamento na minha escrita, porque a gente vai estimulando o aluno, né? E às vezes na graduação presencial, por exemplo, os alunos, eles dependem muito do professor, né? Naquela aula expositiva,
E aí a escrita muitas vezes é numa prova, é um trabalho pontual de avaliação, e aí a gente trabalhar nessa escrita, não é? Por meio, por exemplo, de um blog, ou qualquer outra interface, que permite essa continuidade, essas idas e vindas, não é? É muito interessante, tem um potencial enorme. E aí o aluno também traz um pouco da sua vida, da sua vivência, para dentro da sala de aula, né? Mesmo que ela seja online. Cada aluno, que quando eles iam escolhendo, né, o template, o visual da sua interface, era muito interessante, né? Quando eles nós fizemos um trabalho de apresentação, cada um ia apresentar o blog, e aí tinham muitas... existiu por parte dos alunos assim, muito entusiasmo, né? Professora, eu gosto muito de determinada série, e aí eu trouxe aqui no meu blog, e aí a gente ia conhecendo um pouco mais sobre cada um, sobre a história de vida deles. Eles tinham uns que se empolgavam tanto, que escreviam questões de sua vida, né? Trazendo o antes, o depois, alguma experiência que tinha passado, né, que não estava realmente direcionado, vinculado à disciplina, mas foi muito rico, né, e tem sido muito rico em cada experiência que a gente vem trazendo junto com eles. Então, a gente percebe como é interessante quando você, né, faz essa contextualização, esse planejamento, trazendo essa sua visão do que é ensinar e aprender, né, essas questões que são tão importantes para nós, né, quando a gente vai trabalhar a nossa prática educativa. Então, são né, reflexões que a gente faz para que, pensando no uso dessas tecnologias de forma contextualizada, né, que possa realmente atribuir sentido para todos, né, que estão envolvidos. Então, é muito interessante quando a gente consegue alcançar os objetivos que a gente espera, né? Então, eu tenho tido muito sucesso, né, nesses processos, inclusive estou com um monte de material para escrever, para sistematizar, e o tempo fica cada vez mais corrido, né, diante de tantas atividades que a gente tem, né, no nosso trabalho, né, docente. Pode passar, Gabriele, por favor. Aqui de uma aluna, né, também, que ela criou um título, né, Contos de uma Pedagoga, né, que aí ela traz, ela é uma... no sentido dela ser uma mulher negra, né, que ela traz um pouco da história dela, de vida, né, 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 dos seus sentimentos em relação, né, à sua própria história de vida. Então, ela traz um pouco, né, esse registro. Ela fez um avatar, né, e colocou lá, foi mudando, né, no final já estava diferente desse que eu já printei, né, e trouxe. Mas, assim, é um movimento muito interessante quando a gente permite abrir, né, de verdade, né, a nossa sala de aula, né, a nossa prática, para que os sujeitos possam contribuir, né? Então, existem tantos potenciais que as interfaces elas propõem, né, que elas permitem que a gente possa realizar, né? Então, às vezes, não é a tecnologia em si, né, mas essa proposta que a gente traz, né? Então, eu sempre defendo que a gente não precisa estar correndo atrás de tecnologias o tempo todo, achando que eu tenho que sempre pegar o que está mais atual. Claro, a gente tem que estar antenado, né, do que está acontecendo, né, do potencial que as novas ferramentas, as novas interfaces que estão sendo criadas, mas a gente precisa também ter essa sensibilidade de ver o que a gente tem e como utilizá-las, né, de forma contextualizada, intencionalmente pensada, né, metodologicamente pensada. Pode passar, Gabriele. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a autoria, não é? E a produção de conteúdos, né? Como a gente tem um potencial enorme, né, com essas interfaces para trabalhar a criatividade dos alunos, né? Então, por favor, Gabriela, pode passar. Eu sempre tenho trabalhado com eles, né, no potencial, para a gente trabalhar o potencial de criação, né, o potencial de autoria desses alunos, que eles se permitam, se autorizem, não é, a produzir também, não é, a não só reproduzir, né? Eu acho que isso também foi muito estimulado pelo professor Hermínio, né, durante as nossas formações, né, que a gente pudesse
né, se autorizar a produzir, né, a ter criatividade nas nossas produções, né? Então, aqui, por exemplo, a gente trabalha com os alunos com diferentes interfaces de edição, né, que eles podem produzir desde curtas, não é, até desenvolvimento de jogos, né, que você pode utilizar, por exemplo, como o Scratch e outras plataformas que permitem a produção de jogos, né, podcasts, né, que a gente pode também utilizar, né, como recurso muito interessante, né? Então, utilizar recursos de animação. Então, o potencial, né, de criação que essas ferramentas e essas interfaces de edição, elas têm, é muito grande. Então, desde a criação de pequenos curtas, né, com esse planejamento, né, com a própria criação dos alunos, esse compartilhamento, a apresentação, é um momento de grande interesse deles, né? Porque é um momento que você tem a possibilidade de sair dessa, né, muitas vezes dessa ideia de que faz uma leitura de um texto, discute o texto, mas a gente pode avançar para além disso, né? Então, o professor ele tem muito potencial de produzir materiais, né? Mas como fazer isso? Então, além de produzir, de usar essas interfaces para edição, é possível ensinar o outro, né? Então, a gente definia algumas interfaces de edição, né, de produção de conteúdo, e aí cada equipe apresentava, né, para os colegas, né, trazendo essa contribuição, né, para a formação do professor, né, que tem hoje em mãos, né, muitos recursos, e que às vezes a gente não sabe utilizar, e que nem sempre são tão complicados, são tão complexos, né, mas que permitem também a gente, né, produzir, a gente criar em conjunto com os alunos, né, e ajudando na compreensão do conhecimento, né, de que, por exemplo, para fazer um curta, você precisa pesquisar, você precisa organizar a informação, você precisa entender, né, para que a mensagem ela fique realmente interessante, precisa referenciar os autores, precisa referenciar as pesquisas. Então, é um trabalho que a gente faz e que traz, né, diferentes outros conhecimentos agregados, né? Então, é muito interessante. Então, a gente vem trabalhando muito com isso. Os alunos muito se empolgam e trabalham com a produção de canais no YouTube, outro produz um Instagram com conteúdos voltados para uma determinada área, né? Nós já tivemos, por exemplo, esse material que eu printei foi de uma turma anterior, mas nesse período que a gente está terminando agora, eu fiquei super encantada com a produção dos alunos. Nós tivemos uma gravação de um vídeo, né, de um curta, que as alunos fizeram depoimentos dela sobre ansiedade e depressão na pandemia, né, que o sentimento que muita gente tinha, e elas falaram, professora, como foi importante fazer esse curta? A gente não vai divulgar na internet, porque é uma coisa muito pessoal, mas elas trouxeram, né, isso, e aí um monte de gente quis falar, porque também estava naquele mesmo sentimento, né, pessoas da família com depressão, pessoas... Então, assim, é tão rico quando a gente traz essa possibilidade, e eu sempre trabalho com eles temas abertos, eu nunca direciono, né, eu penso, gente, vamos trabalhar com temas da educação, mas que não precisa ser sobre tecnologia, mas vocês utilizam, né, essas interfaces de animação, de adição, né, para a gente fazer. Então, a gente faz, cada equipe faz um projeto, produz, e aí eu sempre falo para eles, um dos critérios que eu vou avaliar tem que ser conteúdo autoral. Né? Você pode se fundamentar em alguém, em algum texto, mas tem que ser autoral. Então, tem uns grupos que fazem a poesia, outros fazem paródia, mas é muito rico, é um momento assim que faz muita diferença, né? Então, a gente pensar, né, nesses usos, mas que o importante é o que a gente produz, é o que a gente aprende, né, como a gente caminha. Pode passar, Gabriele, por favor. Gente, então, assim, nesse momento, né, foi esse caminho que eu pensei nessa discussão com vocês, nesse momento, e eu fico aqui à disposição, né, se vocês quiserem fazer algum comentário, trazer alguma reflexão, né, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Só mandar aqui, eu vi aqui o nome da Eliana aqui, só mandar aqui um abraço. Saudade, Eliana, muito bom falar com você.
Ela está falando aqui, feliz em lhe ver. Pois é, Então, muito obrigado, Regina, pela, né, a explanação maravilhosa, tanto da vivência, né, no multimeio, como dos trabalhos ligados à dissertação e tese, como da sua vivência na instituição, né? E sobre o cenário atual, né, das tecnologias, a pandemia, muito esclarecedor. Então, fica aí aberto para quem quiser fazer alguma reflexão, alguma pergunta. É a Eliana. Oi, Regina. Oi, Marcelo. Boa Oi, tarde. Que Eliana, boa felicidade tarde. em lhe ver. Tudo bem com você? tudo bem, Eliana. Muito feliz de te ver também, minha companheira. A gente viajou, fez algumas Ah, vezes. certo. Com certeza. Ah, eu fiquei emocionada. Muitas coisas, né, Eliana? Então, quem passa tempo, né, sem se ver, né? E foi tão bom aquele tempo lá na UAB, a gente conversava tanto, né? Foi um momento muito legal. A gente foi fazer concurso lá na UERN. Você passou, eu não passei, mas fiquei muito feliz por você ter passado. Foi um momento bem bacana. Então, Regina, eu li muito a tua tese. O MM, né? O Multimeios é assim. São muitas ideias maravilhosas e eu li bastante a sua tese e achei muito interessante que você traz uma proposta do ensino híbrido e que cita o meu orientador, que eu nem conhecia ainda, que é o professor Lencastre, lá de Portugal, né? E eu comecei, que é um dos orientadores, que eu tenho o professor Hermínio, tenho o professor Bento. Então, eu achei muito interessante, sabe? Porque você já estava deslumbrando assim um ensino híbrido, né, e tudo mais. E aí eu te pergunto, se você viu o ensino híbrido, eu percebo, né? Eu nem vou dizer o que é que eu percebo, porque senão vai de repente a tua pergunta você vai querer o que eu vou dizer pode te influenciar. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: você foi, eu acredito que a tua tese é uma das precursoras de falar de ensino híbrido, sabe? Eu acho que aqui pouco se falava sobre isso pelo que eu vinha investigando e tudo mais. Você acha que o ensino híbrido vai ficar pós-pandemia ou é apenas assim aquela coisa, foi obrigado, né? Porque a gente está no ensino remoto, tudo bem, mas tem o ensino híbrido, como a própria Mazé falou, a gente está muito voltado para achar que o ensino híbrido é só quando tem encontro presencial, gente numa sala fixa, tradicional. E existem outras visões do ensino híbrido, que a gente, agora mesmo é o ensino híbrido, nós estamos aqui conversando, para mim isso aqui é presencial, só não estamos assim no mesmo ambiente físico, né? Mas no ambiente virtual estamos. Você acha que veio para ficar, ou você acha que é tipo fogo de palha, pode-se assim dizer, diante da situação, e aí depois vai, tipo, se acalmar e voltar tudo antes? O que é que tu achas? Oi, Eliana. Que bom, Eliana, saber, né, que o seu orientador tá lá, né, na tese. Eu lembro que eu pesquisei, né, uns trabalhos lá de Portugal, que achei interessante que eles vinham discutindo isso, né, e uma questão um material muito rico, né, que eu analisei na época. Eu lembro que eu estudei bastante, eu achei, assim, muito legal, assim, uma visão pedagógica, né, desse processo, muito, muito interessante mesmo. E aí, assim, sobre essa questão do que pode permanecer, eu vi um movimento, Eliana, antes de construir a tese, a gente já viu um movimento, porque quando existe uma legislação que abre, por exemplo, no ensino superior, você tem uma legislação que abre para que disciplinas, né, uma quantidade X, né, de disciplinas de um curso, ele possa ocorrer no formato, né, online.
né? Então, isso já vinha, é uma tendência. Então, instituições privadas já estavam fazendo isso, né? Eu lembro que a Unifor começou algumas disciplinas, né? Eu não sei se tem alguém da Unifor assistindo, pode até falar melhor, mas se eu não me engano, já começou a ofertar disciplinas, né, de cursos, né, por exemplo, metodologia, já no formato à distância para cursos presenciais, né? Então a gente já via esse movimento, né? Então eu acho que no ensino superior, com as experiências que os professores estão tendo, né? Por exemplo, quando a gente está no ensino superior dando aula, nós temos que fazer viagens para congresso. Nós temos que publicar, fazer pesquisa e ensino e extensão, orientação, né? Então, 1000 coisas. Então, por que não utilizar essas ferramentas interativas e que têm um potencial comunicativo enorme, como a gente está vendo, né? Como a gente está vivenciando, para fazer atividades, né? Porque os alunos do ensino superior têm essa possibilidade, têm essa autonomia de né, estudar, né, no formato online com mais tranquilidade. Então, eu acredito que vai facilitar em determinados momentos para a vida do professor, né? A gente está vendo que, eu tenho certeza que quem dá aula na graduação e na pós já vai atentar para esse ensino híbrido imediatamente, né? E você vê que tem aulas, né? Muitos alunos colocam, professora, a gente faz uma reflexão com os alunos, né, da disciplina do 8º período, e eles falam, professora, eu acho que tem muitas aulas que foram dadas no ensino remoto, que para mim foram muito melhor do que no presencial. Então, existem possibilidades, né? Então, assim, tem momentos que a gente sente, a gente quer encontrar, a gente quer dar o abraço, a gente quer fazer o olho, né, olhar no olho, mas tem coisa que dá para a gente fazer. Então, nós estamos vivenciando e vendo o potencial de comunicação. A educação é comunicação. Se eu me comunico bem, não é? Até no texto, um bom texto escrito, a gente lê e compreende as coisas. Então, o potencial existe, né? Tanto pedagógico como comunicativo. Aí depende muito, né, dos contextos, das instituições, não é? Do nível de ensino, né? Então, assim, tem muito o que a gente vê em relação a isso. Mas, né, eu acredito que o ensino híbrido, ele é algo que vai ficar, não é? Ele vai ficar por conta não do modismo, não, né, de uma exigência, mas porque as pessoas estão experimentando e realmente, né, espero que a visão mercantilista, né, de apropriação saia, né, e fique mais realmente, né, o que pode ficar de bom e não explorar o trabalho do professor, utilizar com outras finalidades, né? Então eu vejo nesse sentido, Eliana. Certo. Eu tenho até que me fazer, assim, no caso, de fazer aí uma reflexão, porque o sistema UAB né, uma forma híbrida, né? Só que era, assim, o que eu digo é que não havia, no caso, eram caixas, né? E quando eu falo nesse contexto mais abrangente para todos, né? Que inclusive hoje o ensino médio está usando, todos estão usando, né? É nesse sentido também, porque dentro do sistema UAB, que é esse semipresencial, na verdade, né? Eu considero que é um híbrido, né? Porque é uma mistura. Híbrido significa isso, mas eu estou querendo dizer numa situação mais ampla que nós estamos vivendo agora, né? Não somente departamentalizado, não é isso? Pois tá, Regina, muito obrigada. Mas, olha, a sua tese eu sempre leio, sempre vejo, sabe? Eu acho muito interessante, porque eu gosto de ler o que já escreveram, né? Então, as teses têm sido, assim, do Multimeios, têm sido referências para mim, né? Então, é isso. Obrigada, viu? Um grande beijo para ti. Quero assistir tua defesa de tese, viu? Ah, tá bom. O Lencastre já apareceu, o professor Hermínio convidou numa segunda-feira para falar sobre revisão sistemática de literatura. Ele aceitou. Ele veio para a qualificação também, né? A qualificação virtual, porque lá em Portugal a gente tem outro modo, não tem como aqui no Brasil, nas universidades, essa qualificação assim, mais como é a nossa, entendeu? Ele estava muito preocupado, mas deu tudo certo. Então tá certo. Obrigada, Regina. Obrigada, Mazé. Nada, um abraço. A gente aqui agradece aí a contribuição.
Alguém mais quer fazer aí algum comentário? A Jéssica está dizendo que se surpreendeu, né, positivamente pela procura estar sendo grande, acha que a virtualização do ensino por conta da pandemia influenciou muito, né? Verdade. E assim, eu também, só eu falando aqui era com a Eliana, né? Também eu passei um período muito grande lá no IF, né? Na diretoria de educação à distância lá. Então, aprendi muito sobre educação à distância, né? Muitos processos sobre desenho didático também. Foi muito rico o tempo que eu passei lá, né? Com a Gina, a professora Cassandra, Cristiane, né? Eu acho que essa parceria Cassandra e Hermínio, a gente sempre esteve junto, aprendendo junto. Foi muito rico. Muito forte, né? Foi muito bom mesmo. Sinto falta. Essa parceria é agora verdade. Ali foi minha escola. Ali foi uma escola para a gente, com certeza. Foi muito tem uns bom artigos mesmo. muito bons aí agora nos livros, né, Marília? No tomo 1 e tomo 2, acerca da EAD, tem artigos muito bons acerca dessa Preciso parceria, pegar o meu. Vamos pegar o meu. Eu quero assinar, tenho que ir um dia para poder pegar a assinatura. De novo. Oi, Dinoca. Coisa boa. Acho que aqui só para te ver. Eu vi que eu tô morrendo de saudade. Coisa boa, Dina. Obrigada também pelo convite, né? A Dina falou comigo logo no início, né? Regina, como é que você tá? Obrigada, viu? Pelo convite. Rapaz, tem uma equipe por trás dos bastidores para que tudo aconteça. Viu? Aí, graças a Deus, tá dando tudo certo. Maravilha, Dina. Tu tá em Minas? Mulher, agora, nesse exato momento, estou em Fortaleza, mas eu tô lá e cá. E agora vou trabalhar em Salinas, na terra da cachaça. Eita! No Instituto Federal, Ou seja, aceito encomendas pro Ceará, da cachaça de Minas. Tá bom, vou pedir, porque meu esposo gosta, viu? Sim. E aí, gente, mais novidades? Regina, e as perspectivas atuais, assim, como é que você está vendo o futuro, né? Como é que seria o futuro, já dando um ensaio, assim, da continuidade da sua pesquisa, como é que você pensa, quais são os caminhos? Falei um pouquinho do que você acha que vai acontecer a partir do que foi apresentado. Dina, eu estava até conversando com o Mazé antes de iniciar, a gente estava trocando aqui umas figurinhas, né, Mazé? Que quando a gente vai, começa a trabalhar, né, com o ensino superior e a gente tem tantas demandas que a gente sente dificuldade de estudar, não é? Então a gente fica muito... Eu passei um tempo como chefe de departamento, aí agora eu tô na coordenação da DEAD e na vice-diretoria, né, da Faculdade de Educação, né, que é muito trabalho. Então, assim, aí eu falei para a mas eu acho que eu vou voltar, vou pedir para voltar para as atividades do MM, porque o negócio está puxado. Porque a gente não consegue, é tanto trabalho, é tanta coisa, né, é tantas comissões, é tanta demanda que a gente fica meio consumida. E aí você começa a organizar, né, os projetos e aí você fica sem fôlego, né? E aí você começa a... Eu tive, né, uma filha depois da tese, né, que foi a Valentina, e aí também tive que voltar esse cuidado para a maternidade, né? E a gente tem que dar esse tempo, porque senão a gente pira, né? Mas eu pretendo, né, continuar os estudos, eu tenho muito material, eu preciso continuar os estudos em relação à tese, porque, né, a gente já sinaliza ao final da tese para muitas questões, né, de questões metodológicas em relação ao ensino híbrido, não é? Então, essa personalização que é possível fazer, né? Então, assim, os usos dessas interfaces, né, pensando nessas questões metodológicas, né, do potencial interativo pedagógico. Então, dá continuidade a esse trabalho, né, quem sabe no pós-doutorado, né, quem sabe lá no multimês, né? Mas eu sempre penso, eu digo, eu vou já perguntar a Hermínio se ele não me quer no pós-doutorado lá pela UFC, porque seria muito bom dar continuidade aos estudos, né, aproveitar o que está sendo feito também agora pelos colegas, ouvir. Mas eu penso sim, sabe, Dina, porque eu gosto muito de estudar, eu acho que eu fiquei bem
viciada em estudar, né? A gente sempre pega os materiais para ler, mas aí eu acho que quando a gente está em grupo, né? Quando a gente está numa instituição que tem um laboratório, né, como o Laboratório de Pesquisa Multimesa, é muito mais produtivo do que a gente sozinha ou num grupo menor, não é? E eu acho que essa relação interinstitucional é muito saudável, não é? A gente consegue colaborar e avançar muito, e é muito mais produtivo, né? Então, acho que eu preciso trazer o Ernie lá para o Laboratório Multimesa, a gente dar continuidade, né, na tese e no Pará. E é aquilo, Regina, que você falava. Tinha momentos que a gente não sabia se a gente estava no Multimeio, se estava no Instituto Federal, se estava no RU. Era todo mundo junto, reunido. Não existia, né, essa distinção. Ai, não, aqui está no momento... Não, tá entendendo? Era a gente respirando, vivenciando aquele momento das tecnologias, da educação à distância, seja na educação do ensino superior, tecnológico, técnico ali, que era o ETEC, né? Então, a gente meio que se cruzava, se encontrava, atravessando ali direto a 13 de maio, entre o laboratório, entre a diretoria, e o Sagrado Almoço do RU, né? Que ia a cambada todinho, né? Então, assim, eu também sinto tanta falta quanto você, né? Desse momento, assim, dessa vivência. Eu acho que ali foi muito aprendizado, eu acho que nós ali vivenciamos todo aquele processo de 2006, em seguida ali, né? Muitas vezes a gente aprendia fazendo, né? Ou seja, né, o que a Andréa Filato escrevia, a gente já estava era dedilhando ali, ou então era comparando como é que ela fazia, o que a gente estava fazendo, não é? Era muito engraçado, assim, era uma união. Ninguém sabia se era da DEAD ou se era do Multimeios, era uma mistura ali entre Gina, todo mundo ali, né? Então, era muito interessante. Pode volte, minha bichinha. Saudade de todo mundo, da Liz, da Janete, Ana Cláudia, não é? Que ficava atrás dos certificados para a gente. Queria que a gente tivesse tanto certificado que eu sinto falta. Eu digo, cadê a Ana Cláudia na minha vida? A Tânia Pinheiro, não é? Assim, a Ângela, né? E assim, tanta gente assim que dá uma saudade enorme, Carmen, não é? Então, todo mundo está meio que espalhado por aí, né? Jane, um grupo assim, muito... Eu passei 6 meses, porque eu não segui a Ana Cláudia, eu passei 6 meses juntando meus certificados, e toda pessoa que via para Minas Gerais, para Belo Horizonte, levava um envelope e eu ia pegar onde fosse, eram minhas comprovações, porque aqui tudo se exigia comprovações. Eu disse assim, por que eu não escutava a Ana Cláudia? Por que eu não tinha organizado? Né? Então, assim, era muita... Ali a gente aprendia, trocava experiências, vivências. Era muito bom, viu? Pois, para quem não conhece, a Regina, né, trabalhou logo ali em 2004, né, Regina? Eu não sei como foi que você chegou, acho que você chegou lá no laboratório através do Lincoln, não foi? Foi. Né? Lincoln, então, também muita saudade de Lincoln. Isso, a gente até teve a oportunidade de convidá-lo, mas não, teve um contratempo, não conseguimos, né, para poder falar sobre essa experiência. Se eu não me engano, a próxima a apresentação vai ser também da Janete, então esse está sendo um resgate também da memória daquela época, né, do Multimeios, né, porque entre o passado, o presente e o futuro, né, Regina? A gente já está meio que o passado, né, mas é o passado mais longe. Eu sou o passado do passado, viu, Gina? E aí a gente está bebendo, né, nas produções, né, dos pesquisadores, né, que por sua vez passaram e contribuíram, né, e configuraram o laboratório na visão hoje que nós temos do laboratório, né, de como se fosse um know-how ali no Ceará falando sobre tecnologia e educação à distância, né. Então, Mazel, o nosso sentido hoje dessa segunda Multimeios é fazer essa passagem, né? Esse resgate. Eu conversei um pouco com a Regina no começo, né? A gente falou um pouco do objetivo desse semestre, né? Isso. Então, a Liz que está caladinha aí, né, Liz? E agora também teve o livro, tem um trabalho muito forte aí com as tecnologias, né? Junto ao Multimeios e o Hermínio. E os demais, eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma reflexão, alguma fala. Porque se não tiver mais alguém, Regina, fica
Você pode fazer, quer falar mais alguma coisa, fazer no fechamento e a gente encerra. Hermínio, cadê o Hermínio? Só dizer, mas é que, né, agradecer esse momento maravilhoso. Eu estou aqui, viu? Ah, Tá quietinho aí. Tá comendo. Provavelmente vai falar aqui escondido. Pode ser, viu, Dina? Pode ser. Só... Aí, ele tá vindo. Tá ali. Acho que a internet dele tá travada, porque na minha tela ele tá só assim do lado e tá parado. Não, não, a internet agora. Tá com pegadinha, que às vezes o pessoal fica parado, ó. Congela. Não, eu estava ouvindo vocês falarem. A Dina agora vai servir cachaça com bandeja, viu, Regina? Ah, tava certo. Essa história aí é boa, viu? Pois não é, Regina. Tu é contemporânea nessa época da bandeja, mulher. Ah, mas ainda bem que eu vou casar. Só me lembro lá do cantinho acadêmico. Das carnes de sol lá no... Como é o nome daquele restaurante, meu Deus? Aquele restaurante que a gente comia carne do sol. Bandejão. Caicó. 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 Gente, só dizer para vocês que foi muito bom. Fiquei muito feliz em ter recebido esse convite. Espero mais parcerias com vocês, viu, professor Hermínio? Vou lhe perturbar para a gente continuar, não é? Estamos lá na UERN iniciando muitos cursos, né, de licenciatura. Um dos maiores desafios tem sido o curso de licenciatura em Libras, porque eu tive que aprender muito para a gente conseguir colocar esse curso, né, para iniciar, né, porque a acessibilidade é uma coisa muito séria, né, e muito difícil. Se a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma diretoria que trabalha com acessibilidade, que tem nos ajudado muito, mas tem aprendido demais, né, e vamos estudar para que esses cursos, né, sejam cada vez melhores. Então, assim, muita coisa que eu estou pensando assim, para pesquisar, para melhorar, né? E eu acho que a gente, né, fazer essas parcerias é sempre muito bom, né? Então, fiquei muito feliz, né? Quando estava montando meus slides, né? Dava uma emoção, porque a gente tem muitas lembranças, muitas coisas boas, viu? E eu fico à disposição sempre que vocês precisarem, né? Um abraço a todos os novos integrantes do laboratório, aos antigos, né? E sempre estarei à disposição quando vocês precisarem. E quero os livros, viu? Que saiu aí fresquinho, né? Como é que eu faço para pegar? Tenho que pegar lá no Multimês, vocês estão vendendo, onde é que eu pego? Me diga a referência, porque fiquei super curiosa. Muito bons, viu, Regina? Os dois. Vou levar lá para o UERN, para o pessoal estudar também. Ei, Regina, organiza um livro aí de EAD no estado do Rio Grande do Norte, das instituições daí. Faz a mesma coisa, porque seria uma forma também de a gente saber como é que vocês trabalham aí no outro estado. Com certeza. Temos lá o FESA pertinho da gente, parceria sempre, e vamos trabalhar assim. Vou pensar, viu? Boa ideia. Pegar essas ideias, né? As boas ideias, elas têm que ser, né, colocadas adiante. Então, vamos colocar... até uma forma de você saber o que as outras estão fazendo e de você conhecer outras pessoas, né? Fazer uma rede de relações entre as outras instituições. Verdade. Com certeza, Marília. Obrigada, querida, por suas intervenções maravilhosas. Eu que agradeço. Então, apareça mais, viu? Tá certo. Um grande abraço, viu? Um grande abraço mesmo. Tchau. Vai lá, Mazé, apresenta a próxima atração, Não, então, na próxima segunda, né, teremos aí a Janete com a palestra A Identidade do Docente em AD, e quem vai estar mediando semana aqui, porque a gente vai ser a Regina, porque a gente montou uma proposta, Regina, que cada um que se apresentava mediava a próxima palestra, né? Aí a gente está vendo quem tem possibilidades, quem aceita, quem tem condições. Eu não sei se... Qual é o dia da Janete? Próxima segunda? Próxima segunda. Certo.
Você pode ver com calma e aí confirma, confirma depois com o grupo. Isso é mais como uma forma de a gente estar entrosado, né? Essa mediação, na verdade, é a forma da gente estar entrosado, estar ouvindo, estar trocando, né? De se reconectar. A Janete é maravilhosa, né? Minha amigona, a gente tem assim, uma amizade até hoje. E vai ser um prazer. Se eu puder, eu vou só dar uma olhadinha lá nas atividades que já estão agendadas. E se não tiver nada agendado, pode contar comigo. Vai ser um prazer estar com vocês novamente, viu? Muito feliz. Você confirma, né? Com quem foi a pessoa que entrou em contato com você? Eu não sei quem é que foi. Fernanda. Então, você pode confirmar com a Fernanda e a gente vai vendo, tá bom? Tá ótimo. Janete está toda linda, viu? Aqui nessa lista da loura. Isso. Eu vou já mandar aqui uma mensagem para ela, viu? De um autógrafo, porque tá uma atriz, assim, de Hollywood. Sem querer fofocar, ela estava passando uns dias lá em Angra dos Reis, viu? Ah, por isso essa pele boa, né? Que inveja boa! Oh, meu Deus! Eu vou fofocar! Foi a Dina que falou, mas não sei se é verdade, mas a Dina que contou isso aí. Não, mas o pior, Regina, que ela tá, eu acho que tá numa festa de comemoração de 15 anos daquela sobrinha dela, da Marina. A pequenininha? Ela tá fazendo 15 anos. 15 anos. Ai, meu Deus. 15 anos. Passa Mas vamos lá. Vamos. Eu vou sair daqui. Muito obrigada, Regina, viu? Um beijão grande. Espero que a gente mantenha esse contato, né? Isso foi só um resgate de uma pessoa que contribuiu muito no laboratório, que esteve presente, né? E eu espero que você não suma mais, tá? Ou não. A pandemia está reunindo todo mundo de volta. Ok? Então, realmente você vai falar mais alguma coisa? Não. Eu tenho que falar só vocês, eu fico só escutando aqui. Nós conversamos bastante antes da palestra, não foi? E durante também, que foi muito boa. E já aí deixamos os espaços, né? Eu acho que ficou bem. Algumas pessoas fizeram, né, reflexões, e acho que agora não tem mais ninguém, porque não apareceram mais. Mas o objetivo maior é não soltar mais a Regina. Exatamente. O objetivo agora é que quem está retornando, fique, né? Volte. Maravilha, fico muito feliz. É isso mesmo. A gente está tentando trazer de vez o grupo cada vez assim, né? Mais trocando, né? Essas ideias dentro da vivência de cada um, das nossas vivências institucionais, quem já passou há um tempo, né? E dos meninos mais novos também, que estão aí cheios de novas ideias. E o Hermínio, né, com as ideias maiores aí saltando para a gente captando aí, né, o que ele vai saltando. Estamos além do alcance. Com certeza, sempre. A gente vai tentando pegar, quando ele solta, a gente tem que segurar para não perder, porque ele fala uma vez e já vai passando. E é isso, Hermínio. Então, por mim, eu tenho aula também, agora 6 e pouco. Eu só vi dando aula, olha aí. Pois é. Aí a labuta do professor, né, Hermínio? Tem tempo de estudar, né, Regina? Vive dando aula, não pode estudar, né? Exatamente, Hermínia, é isso mesmo, viu? Estou cheio de material aqui para estudar e publicar, e não dá, a gente fica sobrecarregado. Mas é isso, a vida de professor, né? Mas o laboratório, ele permite dar a gente esse ânimo, né, de você produzir. Eu acho que o próprio ambiente é muito propício para isso, né? Eu acho que eu preciso fazer isso urgente, ficar perto de vocês para... Senão a gente se perde nas atividades administrativas das instituições. É a pior coisa que a gente faz, viu? No aniversário, para você ir para a administração. Você vicia. Tá certo? Aí você perde toda a sua autonomia, fica dependendo de quem está no poder para se manter, né? Isso. É muito ruim. Sim. Pois sigamos, né? Ficamos.
Regina aparece, viu? Sumo mais não, Regina. Sumo não, professor, pode deixar. Eu acho que vai dar certo a segunda multimeios com a Janete, viu? Porque a gente está terminando o semestre agora, eu só preciso ver como é que está a agenda, mas segunda tarde é um momento ótimo. Acho que daria certo participar. Mas eu confirmo, viu? Pois, olha, um grande abraço. E essa daí é a Janete, viu? Essa que está na foto é a Janete. A de máscara, né, Ninho? A de máscara também. A netinha. Pois tá bom. Obrigado, hein? Nada, professor. Abração. Abração. Boa tarde. Cadê o pessoal da vinheta, hein? Cadê o pessoal da vinheta? Ah, olha aí, viu?